mostra a verdade, porque Tu és a verdade, Senhor. Tu és a verdade, Tu és santo. A santidade está em Ti, ó Deus. E mesmo o Senhor sendo santo, sem pecado algum, manifesta o Teu amor para conosco, mesmo nós não sendo merecedores, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso pensar e o nosso agir, e mesmo assim, diga assim, e mesmo assim, o Senhor nos ama, e mesmo assim, as Suas misericórdias são motivos de nós não sermos consumidos. Oh Deus, como Tu és maravilhoso, inigualável, incomparável. Nos rendemos a Ti e confessamos sim, Senhor. Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é o domínio, em séculos e séculos, para todos sempre. Amém. 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 Você pode aplaudir ao Senhor. Ele que é digno de honra e glória e adoração. Glória a Deus por isso. Como é tremendo e maravilhoso, né? Nós vencemos a nós mesmos, vir ao culto ali diante do Senhor, ouvir a palavra dele. Isso é fruto do Espírito Santo em nós, é que Ele nos transformou de quem nós éramos e para hoje quem nós somos. Entender e compreender, né? Que tudo que o Senhor faz, que tudo que o Senhor fez, que tudo que o Senhor continuar fazendo, é porque Ele é Deus. Que não houve picuinhas, não houve nada daquilo que lhe fere ou fere a Sua palavra. O Senhor é fiel à Tua palavra, glória a Deus por isso. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Hoje é o culto de ceia. Nada melhor para falar sobre Jesus, né? Apesar que a palavra de Deus é Jesus, é Jesus, é Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, está entre nós, para a glória de Deus. A carta de Paulo a Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, fala a respeito daquilo que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, e aquilo que o entendimento que ele tem sobre ele, sobre a pessoa, sobre o sacrifício de Jesus, sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário por amor a nós. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz.
Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor Deus, nesse momento, nesse dia, em que o Senhor nos dá mais uma oportunidade de aprender com o Senhor. Que teu maravilhoso Espírito Santo nos guie para a glória. Que os nossos corações estejam abertos ali, preparados para ouvir a tua palavra e para que sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, a carta de Paulo a Filipenses, sempre lembrando algo que é muito interessante a gente saber, que o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever as cartas, né, as cartas, né, o que ele tinha referente a Deus, tudo aquilo que, por mais que ele não foi um discípulo que andou ali com Jesus, pelo contrário, né, depois que Jesus se entregou, ele era conhecido como um conhecedor da lei, do qual perseguiu a própria igreja, né, em cima daquilo que ele tinha o entendimento e conhecimento sobre a lei judaica, enfim, mas até que um dia ele se rende ao Senhor, encontra com o Senhor Jesus, e o Senhor começa a ensiná-la, o Espírito Santo começa a mostrar a ele, e ele, como era um homem culto, né, as palavras, os ensinamentos que ele deixa aqui diante das cartas, lembrando que as cartas começam a ser escritas antes do próprio Evangelho, os 4 evangelhos, o apóstolo Paulo já havia escrito suas cartas, a maioria delas. Isso é interessante depois que o Evangelho é escrito, mas como é importante saber e entender, né, aqui, quando o apóstolo Paulo ele escreve a Filipos, né, a igreja que lá estava, a igreja de Filipe, a importância sobre, de fato, o sacrifício do nosso Senhor Jesus naquela cruz. Lembrando que ele começa aqui nesse capítulo 12, eu acho que glória a Deus por isso, mas é muito produtivo, esse capítulo todo, né, toda a palavra assim, mas o capítulo 12, onde fala claramente que ele começa a falar a respeito o que Jesus fez na cruz, né, como ele se entregou, de forma que ele deixou reivindicou o seu, vamos dizer assim, o seu trono, a forma de Deus de agir, e como homem, imagine só, um criador, Deus criador, ele transformar na forma de criatura, vamos dizer assim, para vir a nós ali, diante e sabendo, porque Deus sabe o conhecer e o coração do ser humano. Jesus já sabia, enfim, porque Deus conhece nós, Deus conhece nosso coração, Deus conhece todo ao ponto do que a maldade do coração do homem. Irmãos, por mais que tudo que está aí afora, a gente vê tantas coisas, às vezes a gente vê até certas formas assim, e a gente pensa, mas como um homem, mas como uma mulher, como um pai, uma mãe, chega ao ponto de matar um filho, ou ter uma atitude que até chega a magoar os nossos corações, até aquele que já tem um coração mau, às vezes duvida, nossa, aquela pessoa tem toda essa maldade mesmo? Assim é o ser humano, e assim Deus conhece. E Deus sabia ao ponto que estava a humanidade, sabia ao ponto que Satanás e seus demônios iam e continuam a influenciar o coração do homem. O coração do homem, ele é mau. O
coração do homem, ele é egoísta. O homem, eu digo a humanidade, onde ele começa a dizer assim: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, referindo porque o Espírito Santo é quem gera em nós, é quem tira de nós todo o lodo, todas as trevas de nós, glórias a Deus por isso, e nos transforma das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o poder do Espírito Santo sobre nós. Por isso que, glória a Deus, quando aceitamos o Senhor Jesus e quando permitimos que o Espírito Santo nos conduza, por isso que temos que ser cada dia mais grato a Deus, porque Deus nos permitiu ser o que somos. Porque sem nada, sem Jesus, nada somos. Nada de bom há em nós sem Deus. Nossa, pastor, como é assim? Eu era bonzinho quando vivia no mundo. Eu até ajudava isso, a fazer aquilo. Eu até evitava brigar, enfim. Mas no seu íntimo, muitas coisas de mal você pensava do seu próximo, porque às vezes falavam algo que você não gostava, não concordava com aquilo que você pensava. Assim é o coração do homem. Mas Deus, através de Jesus, Ele fez para com que Jesus, deixando toda a sua glória, veio para conosco, e Ele continua dizendo no verso 2: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. É através disso que o apóstolo Paulo ele começa a instruir os filipenses a respeito disso, sobre o pensar, sobre o agir, sobre ter uma atitude, sobre honrar a Deus, sobre entender que quem éramos e quem agora somos. Por isso que o Senhor ministrando no meu coração, Ele fala claramente assim: por mais que a gente vê o mundo do jeito que está, o caos, assim eu digo, né? Guerras, enfim, ao ponto do coração do ser humano, porque o pecado ele está aí. O pecado ele afasta o homem de Deus. Por isso que hoje, glória a Deus, né, a gente vai falar, né, a respeito da ceia, o culto da ceia. Mas como é importante nós entendermos isso, não só porque é o culto de ceia, mas sim ceia faz nos refletir, e é o mandamento ali do Senhor que Ele faz para que nós concluamos isso, que nós colocamos em ênfase, né, a importância de Jesus, o sacrifício de Jesus, a importância daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, o que Ele destruiu por amor a nós. Aleluia. Nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. É fácil às vezes você está sendo zombado, às vezes você está sendo diminuído por as pessoas que te perseguem, que não confessam a mesma fé que a nossa. E mesmo assim, parece que te provoca, parece que te fala algo, e olha, não é bem assim, Deus não existe. Infelizmente, você vê por aí fora tantos feitos e maravilhas que o Senhor fez. Ele dividiu a história. Hoje nós vivemos, né, antes de Cristo, depois de Cristo, o que Jesus fez. A história está aí para contar a palavra de Deus. E você vê muitos aí afora ainda colocando, e aqui na época também, né, colocava em xeque os milagres e os prodígios que Jesus fez. Mas só que Jesus, glória a Deus por isso, Ele pediu para depois a gente vai falar sobre isso, veio isso à mente. Mas uma coisa interessante que Jesus fez e nos ensinou, Ele falou que, independente, né, dos fatos e feitos que Jesus fez, a única coisa que Ele pede para conosco é que nós venhamos realizar a Santa Ceia até que Ele volte.
Ele não só pediu para falar dos milagres. Olha que Jesus fez muito milagre. O Evangelho de João fala que se ele fosse por todos os milagres feitos que Jesus fez lá, não daria, daria tantos livros, pergaminhos referentes sobre aquilo que Jesus fez. Mas aquilo está escrito é o suficiente para fortalecer a nossa fé. E aqui o apóstolo Paulo ele diz: olha, mas nada façais por rivalidade, aquilo que a gente, eu lembro que um dia eu me converti e às vezes eu falava assim, hoje eu evito falar isso. Às vezes a pessoa fala assim, por meio do evangelho, enfim, se a pessoa não vem por amor, ela vem pela... Eu já não falo mais disso porque eu tenho um certo entendimento que Deus é conhecedor de todas as coisas e há um tempo para todas as coisas. Às vezes dificuldade vem sobre nossas vidas porque o pecado vem sobre as nossas vidas, distancia de Deus, e sem Deus é uma alegria mentirosa, uma alegria momentânea. Sem Deus, de fato não há paz. Agora com Deus, independente da diversidade de situação que você esteja passando, você encontra a paz. Independente da situação mais difícil que você está passando, o Senhor te levanta, porque é Ele, tudo para Ele, tudo é para a glória dEle. E Ele sabe quem somos, do que somos capazes. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, e olha quem foi o apóstolo Paulo, a quem perseguiu a igreja, a quem teve um encontro com o Senhor Jesus, e ele instrui muito claramente sobre isso, porque ele se doou, ele recebeu do Senhor e ele foi adiante, ele falou e começou a pregar, ele deu a sua vida pelo Senhor, aonde ele fala: Senhor, se estiver vivo eu ganho, mas se estiver com o Senhor também ganho. Ele não tinha a vida como a mais importante da vida dele. Ele sabia o propósito dele aqui nessa terra, que era pregar a palavra de Deus, mas ele sabia que ele ia para o Senhor, e estar com o Senhor era melhor. Mas ele sabia o que ele tinha por onde passar. E ele aqui falando, instruindo, exaltando, dando glória, honra ao Senhor nesse trecho que eu acho maravilhoso. E ele continua dizendo no verso 5: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. O que eu quero dizer com isso? Olha, glória a Deus que hoje o Senhor nos resgatou, nos tirou das trevas, com a glória de Deus. Isso não é algo merecimento de nosso, não, mas sim é a misericórdia de Deus que nos alcançou e que tenta alcançar aqueles que abrem o coração para o Senhor Jesus, aqueles que procuram entender que de fato nada se compara ao amor de Deus, nada. Da forma que Deus trabalha conosco, da forma que Deus nos alcança, da forma que Deus, o trabalhar de Deus, às vezes a gente não entende como Deus começa a trabalhar em nossa vida, Ele trabalhando da forma que é. Hoje, glória a Deus, através da palavra de Deus e o maravilhoso Espírito Santo, cada vez mais a palavra de Deus, ela nos abre o leque, nos abre o entendimento sobre quem é Deus. Conhecereis a verdade nos libertará desse mundo, desse egoísmo que o mundo vive, essa sociedade que só pensa no seu umbigo. Mas o Senhor Jesus, ele veio ali por amor a nós, falou para que com nós, através de Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo a respeito sobre isso, que ele, não sendo Deus, não tomou a decisão de ser igual a Deus, e ele foi obediente o quê? Até a morte, irmãos. Nos ensinou a importância de obedecer, e o resultado da obediência a Deus, o fruto que colheremos quando nós obedecemos ao Senhor. Esses dias eu estava vendo
um estudo sobre os reis de Israel. Quando separou o norte do sul, nenhum rei de Israel do norte conseguiu agradar a Deus. Foram 19 reis, os 19 reis, eles zombavam de Deus, levavam outros deuses, ao contrário do sul, que a descendência de Davi ali, que veio alguns que ainda se dobraram ao Senhor e conheciam, e quando se rendia ao Senhor, o seu reino prosperava. Quando obedecia aquilo, a palavra do Senhor, o seu reino prosperava. Aí eu pergunto para nós, como o Senhor Jesus, ele diz que o Senhor não quer sacrifício, mas que Ele quer o quê? Que obedeçamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus era que o Senhor quer que nós, o que nós façamos? Amamos os nossos irmãos. É a maior prova do amor de Deus que nos alcançou, de nós transmitirmos para aquele que te zomba, para aqueles que criticam a nossa fé, é você demonstrar o amor de Deus, falar do amor de Deus, transmitir o amor de Deus, conhecer que aquele que está no mundo, nas trevas, eles falam do que não tem, do que não viveu. Hoje nós temos que manifestar e ensinar aquilo que nós temos, o amor de Deus sobre as nossas vidas. O amor de Deus é que nos alcançou e que faz com que nós entendamos o que se procede nesse mundo afora. Irmãos, é o amor de Deus que faz a cada dia nós entendermos e sermos vitoriosos em cima do quê? De você vencer você mesmo. Às vezes, por mais que o seu eu fale assim, não, olha, não vou perdoar. Não, mas Senhor, me ajuda a perdoar. Eu preciso perdoar. É um mandamento, eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso amar aqueles que não te amam. Eu preciso manifestar o teu amor. Paulo entendeu isso. Você vê as cartas de Paulo, onde ele fala sobre isso. Onde ele fala, tem Efésios, sobre ele fala a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento. Sabe o que eu entendo? Amar vai muito mais além do que entender o que é amar. Aleluia. Quando o apóstolo Pedro ele fala, Senhor, então eu devo perdoar 7 vezes? Não, só 7 vezes. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Um número ali. Esse é o amor do Senhor para conosco. Versículo 7. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando assim a obediência até morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou sobremaneira e mais elevada posição, Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia perguntaram para mim, nossa, mas o Evangelho, a palavra de Deus é difícil de entender. Eu entendo que a palavra de Deus ela é até fácil de entender, é simplesmente você obedecer. Obedecer. Não argumentar, mas obedecer. O Senhor mandou amar, então devemos amar. O Senhor pediu para nós perdoar, devemos perdoar. O Senhor mandou nós falarmos do amor de Deus, aquilo que Ele te alcançou, te conquistou, e por isso você deve transmitir aquilo que Deus, da forma que Deus te alcançou, da forma que Deus, você deve transmitir assim para a glória de Deus. Não olhe, às vezes nós queremos olhar, ver
e a gente olhamos circunstâncias e nós ficamos presos em muitas circunstâncias, mas Deus nos ensina que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas sim acreditamos. Às vezes nós oramos por um ente querido se converter, se dobrar, vir a conhecer ao Senhor Jesus, e a gente olha, a gente vê ali, a gente fala do amor, e aquele coração duro, aquele coração de pedra, aquele coração que não entende, e aí você fala da sua vida, você testemunha a sua vida, você fala quem você era e quem você é, e a pessoa nem aí, um coração duro e de pedra. E a gente esquece que em tempos de outrora nós éramos assim. Quantas vezes o Senhor chegou até nós, usou alguém para falar para nós, e a gente queria a nossa vida, a gente queria o nosso mundo, viver aquilo que a gente achava que era certo. Mas teve um dia que a gente se rendeu ao Senhor, e se a gente deixar aqui, você começa a pensar, e você começa a analisar, e depois você chega a uma conclusão que fala assim: nossa, o Senhor sabia de todas as coisas que estão acontecendo na minha vida, no tempo certo Ele me trouxe, me resgatou. E hoje eu entendo o trabalhar de Deus sobre a nossa vida. É gostoso quando você se depara com um testemunho assim, e você entende que, independente das situações adversas que passou, Deus estava cuidando de todas elas. Assim Deus está cuidando daqueles que estão lá fora ainda, que hoje estão distantes, o coração duro. Mas o que eu quero ministrar nessa manhã para nós, através da palavra de Deus, que o Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, desde a fundação do mundo que Deus nos criou, que o pecado entrou, veio sobre o coração do homem através de uma desobediência. Deus nos ama de tal forma que Ele providenciou tudo para que assim se cumprisse. No ano que Jesus veio, foi o ano que era para vir. Hoje nós vivemos quase 2000 anos depois que Jesus veio, para a glória de Deus, quase, E a gente sabe tudo que a gente vê história, a gente vê situações, a gente vê por onde a igreja passou, os ensinamentos, enfim, tudo mais. Mas uma coisa é certa: Deus sempre vai acolher um coração que o espera, um coração que o deseja. O Senhor Deus diz que o Senhor morreu por todos. E às vezes nós, uma coisa que a gente vê, a gente analisa, Deus Ele chama os seus discípulos, e quando Ele faz lá a ceia, que Ele realiza a ceia, Ele se dá o pão ali a Judas, sabendo que Judas iria o trair, mas Ele o amou ali, Judas, ao ponto, olha, mas faz o que tem que fazer. Mas Jesus amou Judas ali, amava Judas, como Ele amava os discípulos e mesmo aqueles que zombavam dele. Mas a gente tem um exemplo claro de vamos falar um pouco a respeito de recompensa. Eu entendo que quando você reconhece o Senhor como Senhor de sua vida e tudo aquilo que Ele fez, um exemplo maior que eu vejo é a morte, ou melhor, o relato entre Jesus na cruz do Calvário, onde havia dois homens na mesma condição. Os dois homens na mesma condição, não de Jesus, na condição deles ali, que era, Jesus não era criminoso, mas eles estavam pagando uma pena. Onde um reconhece o Senhor e o outro apenas zomba. E o Senhor deu uma promessa e disse àquele que se arrependeu e aceitou Jesus ali, mesmo Jesus estando naquela cruz, ele reconheceu quem era o Senhor. Glória a Deus por isso. Como é importante obedecer a Deus e como é importante entender que tudo aquilo que o Senhor fez foi por amor a nós.
e que Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a nossa adoração. Por isso, hoje eu entendo claramente, quando nós realizamos a ceia, é um culto de gratidão a Deus, de render graças a Ele por tudo que Ele fez. O culto da ceia é você entender que quem você era, e a gente nos reunir aqui a um ponto, com essa objetividade, que como é gostoso ter esse entendimento, que na cruz Ele se entregou por amor a nós. Aleluias. Eu quero partir para a ceia. Oh Deus, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Em primeira carta a Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: glória a Deus, aleluia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, a noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Irmãos, aqui eu vejo claramente algo importante para as nossas vidas. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós realizamos isso, a importância de nós termos esse entendimento que é a ceia do Senhor para as nossas vidas, precisamos entender que aquilo que Jesus Cristo Ele fez na cruz do Calvário, o sangue que Ele derramou, por amor a nós, por amor aos, a purificação dos nossos pecados. Ele deixou a condição de rei, a condição de Deus, melhor dizendo, e se humilhou a forma de se entregar por amor a nós. Enfrentou tanta a religião da época, a política da época. A Bíblia diz que ele estava no corpo de homem. Ele foi zombado. Muitos diziam por ele: você não fez tantos milagres, salvou, curou e não consegue sair de uma cruz. Você andou sobre as águas. Você fez paralítico andar. Você disse que é Deus, que viu Abraão, enfim, zombando dele ali na cruz, ele sabendo que prendia Jesus naquela cruz não que prendia Jesus, eram os nossos pecados, sim, mas o que fez que Jesus lá estava foi ele, a decisão dele por lá estar. A Bíblia diz que foi dado, ele se entregou, ele sabia o que ele iria passar,
Ele se entregou. É uma passagem que fala com os Pilatos, que é com os Pilatos dentro dele, ou outro, não lembro, o outro rei lá. Assim, mas sabia que eu tenho autoridade para te salvar? Ele fala assim, olha, quem tem autoridade é Deus, e se eu quiser orar aqui e pedir para os meus anjos me libertar, serei liberto. Mas ele entregou, ele se entregou, ele se doou, ele se deu por nós. Sabe, às vezes nós colocamos no nosso papel quem nós éramos, né? Somos, né? Pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos transformado cada dia. Por isso que eu digo que o Evangelho, ele nos transforma. Não só nos guia e nos direciona, ele nos transforma. Ele tira de quem nós éramos e forma quem nós somos. Né? Essa transformação de, sabe, de tirar um coração duro, um coração de pedra, um homem, uma mulher que, enfim, como posso dizer assim, ao ponto de mudar opiniões, de uma transformação que só nós, enfim, aqueles que passaram por isso conseguem explicar, às vezes nos detalhes, enfim. Quantas vezes eu me pego olhando e pensando, falo assim, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Que não olha o seu umbigo, por mais, né, nós que somos casados, a gente amamos nossos esposos, enfim, filhos. E quantas vezes vem de nós e fala assim, olha, uma provinha de amor, uma provinha, algo que venha nos beneficiar. Jesus não pensou assim. Nenhum benefício foi para o Senhor. Todo benefício é para você. Tudo que Ele fez, o amor que Ele manifesta, o benefício é para você. E você passar a eternidade com Deus. Você entender que de fato o egoísmo não te leva a nada, a vaidade não te leva a nada, o pecado só te afasta de Deus. E esse mundo, e você olhar para esse mundo, e você, ao ponto de você não ser atraído por esse mundo, é difícil, porque somos carne. Mas o Espírito Santo nos fortalece ao ponto de dizer, ei, tudo isso aqui, ó, vai passar. Mas a eternidade com Deus, onde não haverá choro, tristeza, onde nós veremos face a face nosso Rei, nosso Senhor, nosso Deus, nossos irmãos que morreram na fé. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é o motivo de nós estarmos aqui nesta manhã, cearmos com o Senhor, tendo um coração grato a Deus. De quem nós éramos e que hoje de quem nós somos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Ele simplesmente nos pede para obedecer a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor fez e nos fez e vai continuar fazendo, Ele nos mostra para que nós continuamos pregando o Evangelho, que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É Ele que um dia nos transformou, um dia vai transformar aqueles que abrem o seu coração para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem vai me ajudar aqui? Gostaria que você ficasse de pé. Amém. Estenda as mãos para cá, irmão, nós oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por essa oportunidade, e rendemos graças ao Senhor, gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo em nossas vidas. Pai, abençoa aqui essas partículas de pão, ali, presente o teu corpo,
teu precioso corpo, dilacerado, moído por amor a nós. Pai, abençoa o suco da videira ali, representa o teu sangue ali na cruz do Calvário, que se derramou por remissão dos nossos pecados, e sabemos que pelas pisaduras somos sarados, curados, restaurados, transformados. E o Senhor diz para nós realizarmos esse momento com um coração grato ao Senhor. O Senhor é maravilhoso, poderoso. O Senhor conhece os nossos corações, o que há em nossos corações. Mas o Senhor nos dá uma autonomia de nós examinarmos a nós mesmos. Mas o Senhor nos direciona para comer e bebermos. Portanto, Pai, abençoe esses elementos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você que vai comer, beber, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Te louvamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por, Senhor, todo dia o Senhor mostrar quem nós éramos e hoje quem somos. Remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Somos homens, mulheres, sim, que todo dia nós precisamos, sim, Senhor, das tuas misericórdias. Precisamos, sim, todos os dias entender de quem éramos e hoje quem somos. Oh, aleluia, e que o Senhor continua operando em nossas vidas através do teu maravilhoso Espírito Santo, nos mostrando, nos ensinando, colocando nós em nosso lugar, e nós te agradecemos por isso, Deus. Oh, aleluia, aleluia. Fortalece-nos. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, precisamos vencer, sim, Senhor, a carne. Oh, Pai, que às vezes ela, como diz um certo homem, ele diz que achei que o meu corpo havia sido morto ali na hora do batismo, mas todo dia quer ressuscitar o nosso eu, achamos que somos merecedores de alguma coisa. Oh, Pai, perdoa-nos e ensina a manifestar o teu amor, não um amor egoísta, um amor que cobra alguma coisa, mas sim um amor que se dá, porque o Senhor se entregou. Oh, aleluia. E a Ti é a honra, a Ti é a glória, a Ti o louvor. Mas, Pai, através do Teu maravilhoso Espírito Santo, que possamos sim, Senhor, termos essa certeza, essa consciência, que o Senhor em nós é a esperança da glória. E somos iluminados, porque o Teu maravilhoso Espírito Santo, todo dia, vai nos mostrar de quem éramos e hoje quem somos. Homens, mulheres, lavados e remidos pelo Teu sangue, o Teu sangue derramado naquela cruz, o sacrifício perfeito. E hoje o Senhor está ali à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós, porque o Senhor sabe, o Senhor passou neste mundo, o Senhor viveu neste mundo, e o Senhor sabe tão como é o coração do ser humano. Oh, aleluia, essa palavra do Senhor Deus diz comigo. Aleluia.
A palavra do Senhor Deus diz: bebeiros. Glória a Deus. Vamos a uma manifestação maravilhosa do Espírito Santo aqui nesse momento. Feche seus olhos e se entregue a Ele nesse momento. Permita que Ele te leve, te conduza, te fortaleça. Aleluia. Lembre, você não vive por vista, você vive por fé. No entendimento daquele que pode todas as coisas. Deus, Ele é poderoso para fazer. Ele quer fazer, Ele está fazendo. Ele tem feito sobre a sua vida, sobre a sua casa. Saiam fortalecidos com os seus olhos pela fé. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Pai, estamos sim diante de Ti, Senhor. Fortalece-nos. Fortalece-nos, Senhor Deus, a cada dia. Livra-nos de todo mal. A tentação que nos rodeia, as palavras, oh, purifica nossa mente, oh, Pai, em nome de Jesus, leva-nos, aleluia, como diz o salmista, uma coisa pedi, uma coisa eu peço ao Senhor, que todos os dias eu possa viver na Tua presença. A Tua presença que nos basta, ó Deus. Oh, a Tua presença. Ah, a Tua presença. Oh, maravilhoso Espírito Santo. Fortalece-nos. Livra-nos de todo mal, Senhor. Encoraja-nos. Encoraja-nos para testemunhar da glória do Senhor, de quem éramos e hoje quem somos. Oh Deus, somos comprados, remidos pelo Teu sangue, pelo Teu corpo ali dilacerado, sacrifício. Nós não merecíamos o Teu amor, mas o Senhor se entregou. O Teu corpo foi dado. O Teu sangue foi derramado por amor a nós. Oh, e pelas Suas pisaduras, pela Tua palavra regeneradora, pela Tua palavra que ela é viva, que ela é eficaz, que penetra no nosso entendimento ali e faz entender quem somos. Oh Deus, a Ti é a honra, a Ti é a glória, a Ti o louvor e a adoração. Oh Deus, que possamos sim agradecer ao Senhor, não somente no dia de ceia, sim, mas todos os dias, um coração grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. Aleluia. Por um Deus que nos conhece, por um Deus que nos capacita a cada dia a entender o nosso chamado, a entender de quem somos. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar a oração que o apóstolo Paulo, ele orou à igreja de Éfeso.
Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigados, enraizados e fundamentados em amor, vos seja possível em união com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos de toda plenitude de Deus, porque aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja, em você, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Você que crê, você pode dizer amém? Aplauda o Senhor, que é digno de honra e glória, a Ele toda a adoração. Glória a Deus por isso. Aleluias. Irmãos, toda a palavra, todo culto a Deus, seja honra, seja glória, a Ele adoração. Mas nós precisamos sempre sair com essa certeza, após um culto de ceia, de que a próxima ceia vou estar aqui, vou estar junto com os meus irmãos, porque isso é bom, é agradável a nós e a Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, a glória de Deus.